coração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Diálogos aqui no YouTube da Seitianoye do Brasil. Como todos já sabem, né, toda sexta-feira nós temos um programa novo aqui no nosso canal do YouTube. Aproveitando esse momentinho que está começando, pegue o link agora, manda para o amigo, manda para aquele familiar, porque o tema de hoje está especial. Meu nome é Pedro Henrique dos Santos, sou líder da iluminação da Seitianoye e hoje teremos um tema fantástico que é Aprenda a tomar decisões. E, para falar um pouquinho sobre este tema, nós temos, então, aqueles preletores que são especiais, né, aqueles preletores anjos orientadores, para conversar um pouquinho com a gente no dia de hoje. Então, vamos agora apresentá-los. Então, nós teremos aqui na nossa mesa a preletora da Sede Internacional, Daniela Cristina Seguete. Seja muito bem-vinda, preletora. Muito obrigada, PH. Muito obrigada, queridos amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos a esse nosso programa de hoje. Também, né, compondo também a nossa mesa, teremos o preletor também da Sede Internacional, Mário Gabriel França Silva. Seja muito bem-vindo, preletor. Obrigado aos colegas, obrigado a todos vocês. Muito obrigado. E, para finalizar, a aspirante à preletora da Sede Internacional, Viviane Tenório de Macedo Rara. Seja muito bem-vinda, preletora. Muito obrigada, feliz dia a todos, muito feliz de estar aqui com os amigos e também, né, acompanhado dos amigos que vão estar pelo YouTube e todas as demais redes sociais da Seitianoye do Brasil. Muito obrigada. Isso daí. Então, sem mais delongas, vamos então iniciar o nosso diálogo, certo? Geralmente a gente começa pelas mulheres, mas como hoje a gente tem o preletor Gabriel aqui, né, que é o único homem da mesa, além de mim, mediador. Eu achei bonito esse jeito eu acho de que a gente começar. podia começar com começar ele, com né? os rapazes. A gente pode iniciar com ele, né? Bom, vamos lá, né? Então, nosso tema hoje é aprender a tomar decisões, né? E aí a primeira pergunta é fácil, preletor, é muito fácil, tá? Quais são os principais fatores que influenciam a tomada das decisões eficazes? Bom, de fato, eu estou um pouco indeciso, né? Responder essa pergunta. Mas as pessoas, às vezes, têm algumas dificuldades em tomada de decisões. Claro que no nosso cotidiano, nas situações que acontecem no nosso dia a dia, essa tomada de decisões são em vários níveis, né? Mas decisão é algo que a gente faz constantemente, né? Hoje, eu pensei, com qual camisa que eu vou, né? Eu vou com essa aqui, essa lá, e eu acho que eu escolhi a mais apertadinha que eu tinha. Mas foi uma tomada de decisões. Nem sempre a gente toma a decisão correta, né? Mas decisões é algo que é constante. Que horas que eu vou acordar, que horas que eu vou pegar o transporte, o metrô, o ônibus. A tomada de decisões, ela é sempre na nossa vida. É um número de decisões que tomamos todos os dias. Lógico, mas quando a sua pergunta provavelmente mais se refere àquelas decisões que causam a mudança na nossa vida, né? E essas decisões, elas precisam ser analisadas com antecedência. Mas há alguns fatores que às vezes interferem na tomada de decisões, que me paralisam, que faz com que eu fique patinando, que eu perca uma oportunidade e tudo mais. Eu considero que a mais importante é aquilo que nós devemos nos conscientizar verdadeiramente da nossa natureza humana como filho de Deus. Porque quando a conscientização é contrária, né, quando pensamos, não sou uma pessoa fraca, nada de bom acontece comigo, isso tudo me paralisa. E o mundo vai andando, o mundo continua e vai cada vez com mais pressa. E a frustração, depois, é algo muito forte quando deixo passar uma oportunidade, quando eu vejo que eu já poderia ter ingressado naquele curso, que se eu tivesse tomado aquela decisão naquele momento. Tal. Um par de dias atrás, eu comentei com a minha esposa, poxa, se eu tivesse, né,
5 anos atrás, né, com 25 anos, mais ou menos, eu teria feito tal coisa. Estava falando sobre carreira universitária, curso e tal. E ela falou assim, mas será? Né, porque você está falando isso com a cabeça que você tem hoje. Né, mas, digo, poxa, é verdade. Então, deixa eu completar. Né, se eu tivesse 25 anos, mas com a cabeça que eu tenho hoje, né, eu teria tomado tal decisão. Né? Então, uma vez eu li uma pesquisa que foi feita com pessoas de uma idade já mais avançada, de 70, 80 anos, né? E a pesquisa era o que você faria, né, se você tivesse 20 anos de idade, por exemplo. Né? E, claro que as perguntas as respostas foram variadas, mas aquela que mais se assemelharam foram aquelas que estão relacionadas à tomada de decisões. Eu teria tomado decisões, né, que construíssem melhor a minha vida, eu teria arriscado um pouco mais. As pessoas têm muito medo de arriscar. Acham que se elas não acertam, a vida vai acabar. Né? Se eu namoro, ou seja, sei lá, estou gostando de fulano, né? E se eu, né? Melhor não namorar porque vai que ele não gosta de mim, né? Ou, né? Ou se eu não fizer tal coisa, então o medo, ou considerar-se fraco, ou considerar-se não merecedor, faz com que a gente fique patinando. Então, o ponto fundamental, se é isso que acontece com a pessoa, né, é trabalhar em cima disso. A melhor maneira de você superar os seus medos, a sua conscientização errada a respeito de si mesmo, é aumentar ou profundizar a sua consciência de que você é um filho de Deus perfeito e maravilhoso. Esse é um ponto. Segundo ponto, e se errou, qual é o problema? Né? Se errou, qual é o problema? Claro, não é tomar decisões de maneira leviana, mas sim, ok, naquele momento eu tratei isso com seriedade, mas eu errei. Então não tem problema, né? Refaz. E eu considero dessa maneira que por aí a pessoa já vai se tornar muito mais assertiva nas suas decisões. Eu tenho sobre essa colocação, né, que o preletor Mário Gabriel está fazendo. Eu já sei porque começou pelos homens, porque sabe que as mulheres já vão sempre... Não foi a intenção, eu juro. Não foi, eu juro, também acho que não foi. Mas, na verdade, quando ele estava falando, né, estava pensando aqui, por que às vezes a gente tem tanto medo de tomar decisão, né? Porque todas as vezes que a gente toma uma decisão, mesmo as mais simples, que horas vou acordar, que camisa vou vestir, tá bonito com essa camisa, viu? Tá bem, combinando tá bem. comigo, meu então, tá tudo certo, escolheram bem. Essas decisões, elas implicam obrigatoriamente abrir mão de outra coisa. Acho que a gente tem mais medo do que está abrindo mão, do que o que está agarrando, do que está abraçando para si. Toda decisão vai fazer você abrir mão de alguma coisa para ter outra coisa. Hoje vou acordar às 6h30, hoje vou acordar cedo, hoje vou acordar às 5 horas da manhã. Quando você decide, vou acordar cedo, você está abrindo mão de dormir mais. Quando você decide, vou colocar a camisa que me valoriza, que me deixa bonito de azulzinho, você está abrindo mão de botar uma camisa branca, uma camisa nova, uma camisa diferente. Então, muitas vezes as pessoas ficam patinando, como disse o Mário Gabriel, na decisão justamente por isso. Eu vou tomar uma decisão, essa minha decisão, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. E se essa coisa que eu abro mão é a coisa certa a fazer? Mas aí, se você puder, você volta atrás. Se não tiver como voltar atrás, você aprende a conviver com a decisão que tomou. Né? Como é que você vai viver a partir daquilo? O que você vai fazer com essa escolha que fez? É irreversível. Então agora bola para frente. Como você convive com isso? Como você carrega isso para dentro da sua história? E a decisão, como disse o Mário, né? Tá em tudo, gente. Toda hora a gente está tomando uma decisão. Falo ou não falo? Calo ou não calo? Isso é uma decisão. Eu como isso ou como esse outro? Como de novo ou como só uma vez? Bebo os dois, né? Eu sempre como os dois. Eu sempre como os dois. Eu não abro mão. Eu já decidi. Mas essas coisas, eu bebo água ou bebo suco, isso é uma decisão. Mas ela é tão simples que você pensa, eu não sou bom de decisão. O tempo todo você está tomando decisão. E aprenda a viver com essa decisão que você toma.
Não é? Vivi, eu tô sentindo que você quer falar. Senti também, que ela Não, pegou até o livro. na nossa vida, eu creio que a gente tem infinitas possibilidades e oportunidades, né? Para atrair um maravilhoso destino. E aproveitar ou não essa oportunidade acaba determinando se a gente vai conseguir ou não ter o sucesso, né? Hoje nós estamos utilizando o livro Todos Podem Ter Sucesso, que é um livro maravilhoso. E a professora Daniela... Pode falar, Nossa, Dani, tem que tá todo mundo Daniela certo. na minha vida, então às vezes eu fico confusa. Ela estava falando algumas coisas interessantes, né? E a gente aprende exatamente isso na Seiichi Onoye, que tomar decisão nem sempre é tão fácil. Por quê? Aí está na página 36 desse livro, né? Tomar decisão é renunciar, muitas vezes, a algo. Quem não tem capacidade de decisão é aquele que não consegue renunciar a algo, né? O professor, ele coloca assim. Então, tomar decisão de ir a algum lugar, né? É você desistir de permanecer, por exemplo, onde você está. Em algumas oportunidades, eu tive que decidir algumas coisas, e creio que vocês também, todos que estão nos assistindo também, né? No meu caso, eu tive que decidir, por exemplo, terminar um curso de rádio e TV que eu estava fazendo na época, porque os professores me diziam que eu não conseguiria ir até o final do curso. Por qual motivo? Eu fiquei grávida. E aí, como eu estava fazendo, naquele período, era rádio, eles diziam que eu não conseguiria chegar até o fim por estudos, e a gente respeita os estudos feitos, por conta da questão de diafragma, eu não conseguiria fazer, por exemplo, o TCC final, né? E aí eu poderia ter desistido do curso, né? Falado, não, vou desistir do curso, trancar o curso, ou... pelo contrário, fala, não é isso que vai me impedir. E pelo contrário, né? A minha filha estava ali e ela brinca que ela fez rádio e TV junto comigo. Só não quer seguir a profissão, ela quer ser médica. Profissão nesse sentido. Né? E eu decidi que eu ia terminar aquele curso. E graças a Deus deu tudo certo. Né? Não tive nenhum tipo de problema. Fui até o final do curso, tive apoio da família, da Julinha, que estava no ventre materno, no TCC, até mesmo na escolha dos professores, quem vai, né, fazer naquele dia a parte de locução, representando todo o grupo, eu fui escolhida. Né? Eu estava entrando para o 9º mês de gravidez, e a gente levou um convidado especial lá na faculdade, foi uma grande festa para todos. E aí eu me lembro que o professor, ele veio e ele me disse, né, olha, você me surpreendeu, né? E eu estou muito feliz que você chegou até o final do curso e eu aprendi muito com você. Então, né, eu vejo essa oportunidade como um grande aprendizado para mim. Então, às vezes, se você ouviu, muitas vezes, o externo, né, de que você não pode, você não consegue, muitas vezes você está decidido alguma coisa e aquilo te impede de seguir adiante. Né? Então, foi uma grande experiência para mim naquele sentido, né? Nesse sentido. Que bem, muito bom, gostei. Viu? Bacana, né? Essa primeira pergunta aqui finalizou o programa, né? Assim finalizamos? Não. Brincadeira, né? Uma fala bacana também da Vivi, que é a diretora Viviane, né? Gente, a gente tem um certo tempo de convívio, então a gente já chama Vivi, Dani, tá tudo certo, né? Uma fala interessante também é o quanto ela não se deixou levar por uma coisa que era externa. Veja, os professores, eles eram... conhecedores do assunto, né? Ou seja, tinham um estudo, comprovação. E quantas mulheres que engravidaram durante o curso falaram, não vou concluir porque vai me apertar o diafragma. Aliás, a gravidez não aperta só o diafragma, ela aperta tudo, né? Mas vai me apertar o diafragma, então, já vou parar agora porque não vai adiantar. Mas ela não deixou essa interferência de fora falar para ela o que ela deveria fazer. De fora, a gente recebe inúmeros estímulos, tanto para seguir quanto para parar. E quando a gente fala, não, mas eu tenho isso como convicção, é nisso que eu vou até o final do curso, independente do que tenha acontecido no percurso, né? Até fez uma rima, mas, por exemplo, a gravidez da Júlia. A gravidez foi uma coisa maravilhosa, mas poderia ter sido uma outra coisa ruim. Uma frustração. Uma frustração. Exatamente. Mas não, ela transformou aquilo em não. Então, isso vai junto comigo, isso vai fazer parte da história. E isso é muito interessante, que é essa persistência, né? O professor Tokuhisa, nesse livro, Todos Podem Ter Sucesso, ele chama isso de lealdade. Eu acho isso tão interessante. Que bonito. Porque, às vezes, a gente pensa sobre a lealdade com relação às pessoas. Eu preciso ser leal a outra pessoa.
E o professor, ele fala que nós precisamos ter lealdade conosco e com as decisões que a gente toma. Aqui está na página 30. Ele diz assim, na verdade, ele traz um trecho de um outro livro, que é do livro do professor Masaharu Taniguchi, que é A Verdade, volume 1, e ele faz o comentário. No A Verdade, volume 1, o Sagrado Mestre escreve assim: trace metas bem elevadas e acredite na sua efetiva concretização. Ao iniciar a caminhada rumo a essas metas, dê o primeiro passo com total lealdade. Essa é a lei mental que conduz ao sucesso. E aí ele faz uma analogia interessante sobre lealdade, né? Ele dá o exemplo de uma viagem que a gente faz. Quando a gente decide ir até um determinado destino, a gente entra no ônibus, ou no avião, ou no trem, e desembarca naquele destino. Só que tem destino que é longo, tem destino que é distante, tem caminhos que você não consegue. E às vezes você pode pensar, será que tomei o trem certo, o ônibus certo? Né? Será que está indo para o lugar mesmo que eu estou pensando? E aí o professor ele fala, seja leal àquilo que você decidiu, vá até o fim. E lá no fim, descubra como viver com isso. Porque se você descer no meio do percurso, você não vai estar mais onde estava, mas você não vai estar onde você esperava chegar. Exatamente. Né? Você vai estar em outro lugar, mas não é aquele que você esperava. Exato. Então, ele diz, seja leal, vá até o final. E a lealdade, ela está em tudo, né? Os amigos aqui são casados. Todo dia você tem que ser leal no seu casamento. Não leal no sentido apenas de ser fiel, também, tá? Não apenas de ser fiel ao cônjuge, mas leal ao casamento, porque todo dia o casamento é fácil, gente? Não, Fala, são Mário. muitas oportunidades, Sim, né, de claro. aprendizados. A Eli, ainda bem, né? A Eli, esposa do preletor Mário. Tem dias que é difícil, tem dia que vocês discordam de situações ou de opiniões em pontos cruciais. Se nessa hora você vier falar, quer saber? Não foi com essa pessoa que eu me casei com uma pessoa que pensava como eu. E você descer no meio do caminho, olha que sonho que foi abandonado. Uma decisão importante tomada em um momento e que foi abandonada, né? Eu gostei do seu exemplo da faculdade, porque é realmente uma coisa... Eu estava ouvindo também a professora Viviane, a professora Daniela, e tentando puxar isso também para nossa realidade nesse momento. Muitos anos atrás, esse muitos anos atrás não é muito também, tá? Eu diria que de 30 anos, 40 anos, né? Que o espaço de tempo, na realidade, é curto, né? Mas as mudanças, elas eram muito mais lentas. Então, você escolhia algo e provavelmente você repetiria aquilo que você escolheu ao longo da sua vida, 30, 40, 50 anos, e talvez você morreria e por um longo período da sua vida nada mudou. Você permaneceu morando naquele lugar, você está casado há X quantidade de tempo, você escolheu aquela profissão e nunca teve a necessidade de uma reciclagem porque nada mudava. Mas na atualidade não é assim. Então é importante que as pessoas entendam que a tomada de decisão não quer dizer que vai ser algo fixo, 100% da maneira como ela decidiu. Adaptação e adequação, ela terá que ser constante. Né? E não há problema nenhum se você não se encontra ou se acha que não está preparado para isso. Geralmente ninguém acha que está preparado para isso. Então você vai se preparar para aquilo lá. Você vai se adequar àquele momento, você vai se reciclar. E aí você vai se aprimorando. Daqui a algum tempo, você terá que se reciclar novamente. Então, a vida de qualquer ser humano é dessa forma. Isso não se refere exclusivamente ou unicamente ao convívio familiar, por exemplo. Né? Porque também o convívio familiar você terá que se adequar. Né? Antes, eu chegava em casa, os programas de TV não eram tão atrativos assim. Não tinha série para você ficar maratonando uma série. Então, eu fazia outras coisas. Hoje tem, por exemplo, programas de TV atrativos. Eu gosto de assistir esporte. Eu gosto de assistir algumas coisas mais documentárias. Eu sempre assisto algo assim nesse sentido. Eu gosto de assistir programa culinário. Eu também. A Vivi também. Ele faz curso, gente, de culinária. Olha. Curso de culinária. Mas o que eu quero assim, deixar assim, explícito,
que a decisão hoje em dia, ela não é unicamente algo que vai decidir e aquilo lá vai permanecer comigo ao longo da minha vida inteira, né? Essa reciclagem que você faz constantemente, ela vai possibilitar aprimorar a decisão que você tomou, né? Corrigir algumas coisas que ficaram pendentes, ou até você mudar o rumo. Então, decidir algo não quer dizer agora eu decidi, agora não tem mais jeito, né? Claro que tem decisões. Você se casa com alguém, né? Você tem que ter plenamente certeza daquilo que você está fazendo, mas não com medo, né? Certeza no sentido de essa pessoa que eu estou decidindo fazer ela feliz a vida inteira, né? Se a resposta é afirmativa, tem muita chance desse casamento dar certo. Agora, se você tem dúvidas, é melhor esperar um pouquinho mais, né? Analisar um pouquinho mais. Então, é interessante, né, tudo que está sendo falado aqui, porque quem já não pensou na vida, né? Eu iniciei também a fala falando se eu tivesse 25 anos eu teria feito tal coisa. Mas quem já não pensou nisso? Né? E essa reflexão que eu fiz não foi só naquele aspecto. Eu teria feito muitas outras coisas. É verdade. A professora Dani estava comentando agora sobre a questão de você, por exemplo, pegar um ônibus com destino para algum lugar. E às vezes, né, de repente você está acompanhando a gente. Eu também já tive algumas paradas, né? Por exemplo, meu destino era ir para o Japão. Eu e o Piletor Gabriel, a gente adora, né, Piletor? Para chegar ao Japão, muitas vezes, o voo não é direto, né? A gente tem algumas paradas. Sim. Mas se a gente tivesse ficado na parada, também é bom. Também é bom. Nesse caso. Mas, se você parou em alguma, né, parada que não era a que você gostaria, o destino não era o seu destino final, não tem problema, como o Piletor Gabriel disse, né? É a retomada. Eu já tive várias oportunidades de retomar também alguns sonhos, alguns ideais, algumas decisões que eu tinha tomado lá atrás. Eu vejo na minha própria família pessoas, né? Um tio, por exemplo, lá de Recife, que me veio agora em mente, ele tinha 50 anos quando ele decidiu fazer faculdade e se tornar um advogado. 50 anos, gente. E hoje ele tem, né, os filhos que tocam algum hoje. Problema com 50 anos? Não. Porque a gente vai chegar nos 50 anos. A gente vai né? chegar. Eu queria dizer que hoje que é meu último ano com 4 na frente, 49, né? Por isso que eu estou dizendo, eu começo o ano que vem, a partir do dia 16 de dezembro. Mas, enfim, e ele é um grande exemplo, voltando, tá, doutor Gabriel? Ele é um grande exemplo para mim, né? Ele parou, ele tinha esse sonho, mas não houve possibilidades financeiras e uma série de coisas, mas ele não desistiu daquele sonho, daquele ideal que ele tinha. Que ele teve uma parada, mas ele retomou, né, rumo ao destino que ele gostaria de chegar. Pode falar. Não, ia comentar, e a parada desse importante. Eu me casei com 32 anos, né? Ok, 32 anos não é uma idade tão avançada, mas também, geralmente, as pessoas se casam lá pelos 20 e poucos, 24, 25, não sei. Mas que mudou, né? Um Mas pouco, mudou bastante. Mas o que eu achei de tudo isso? Não? Porque a minha família falava assim, não, você não vai casar nunca mais. Né? Mas eu entendo que eu me casei na hora certa. Né? Se eu tivesse me casado com 24, 25 anos, eu não tinha maturidade suficiente para isso. Né? Então, claro, você bem falou, Viviane, hoje mudou muito tudo isso. Lógico que você pode se casar em qualquer momento da sua vida. Mas, antes, eu não estava preparado para conviver a dois, para aceitar os hábitos da outra pessoa, para eu também dar um passo atrás em muitas coisas, mudar a minha atitude em muitos comportamentos, né? Enfim, então às vezes a gente não está preparado. Há um detalhe muito importante, não quero monopolizar aqui, mas tem situações na nossa vida que não é a vontade de Deus, né? Ou que não é aquele momento. A vontade de Deus talvez seja, mas não é esse momento. Você precisa estudar um pouco mais. Né? Você falou a filha da diretora Viviane que quer fazer medicina. Ela vai ter que fazer vestibular, ela vai ter que ser aprovada para isso. Ela vai ter que estudar aí por 5, 6 anos para isso. Então, tudo na nossa vida tem um processo de maturação, de preparo, de aprendizagem. Eu quero me tornar um mega empresário, eu decidi, não sei, abrir um mercadinho. Perfeito, vai em frente, mas qual é a experiência que você tem?
A experiência sempre conta bastante. Né? Sim. Desculpa, eu cortei, né? Não, pode. Já concluiu. concluir. Não, já concluiu. Não, é que vai longe aqui. Vai ser Não, 3 horas de que programa, ainda né? nesse item que a gente está falando de fatores que influenciam a tomada de decisão, o professor ele também fala aqui na página 37 que para desenvolver a capacidade de decisão, devemos formar o hábito de resolver rapidamente os pequenos problemas que surgem também no cotidiano. Então, resolver rapidamente os pequenos problemas no dia a dia, tão logo surjam, não é tarefa, muitas vezes, fáceis, né? E a gente vai postergando. Depois eu faço isso, depois... Então, a gente toma a decisão, mas a gente é atropelado, né? Influenciado, e a gente não consegue, muitas vezes... E depois vira hábito. Hábito, exatamente. Né? É para depois, depois eu faço, para depois, né? Então, o professor, ele nos ensina exatamente isso. A oportunidade só pode ser agarrada por quem possui capacidade de decisão rápida. Né? Aquele que demora a decidir não consegue agarrá-la. Aí eu me lembro o começo da Seitonei, acho que eu vi no livro... aí não me lembro a página, acho que foi 27, deixa eu ver, é exatamente esse, ó, que fala, em tudo só existe o agora. Ele fala, dizem que o Deus da oportunidade tem cabelo só na parte anterior da cabeça. Gente, eu ouvi isso quando eu tinha 13 anos, muito legal. Portanto, você deve ir... Foi ontem, né, Pastor Gabriel? Foi há 5 anos, não foi ontem, foi há 5 anos. Portanto, você deve ir ao encontro do seu Deus da oportunidade, agarrá-lo pelo topete. Este é o segredo do êxito, né? Olha Então, só, é bem interessante, né? O ensinamento da Seitonei é fantástico, gente. Ó, todos podem ter sucesso. Já aproveitando, né, que as preletoras falaram aí do livro Todos Podem Ter Sucesso, todo mundo com livro aqui, né? Ó, Sim. bonitinho. Não é coincidência, Não viu? é. O pessoal mandou a gente vir com o livro. Não. Mas aí aproveitar, se você, né, se interessou pelo livro, pode procurar na nossa livraria virtual, né, livraria.sni.org.br, ou, se caso você já frequente a Seichonoye, numa regional ou associação local mais próxima de você, tá bom? A primeira pergunta rendeu bastante, né? Não acabou ainda. Não acabou ainda. Então, o programa de hoje vai ter 4 horas, a gente vai dividir eles assim. Mas aproveitando, né, o professor Marco Gabriel comentou sobre a questão familiar, né, dentro de casa, mas também, às vezes, a gente precisa tomar algumas decisões no ambiente de trabalho, né? E dentro da Seichonoye, nós temos as normas fundamentais praticantes da Seichonoye, né? E tem uma que fala sobre ver as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. Que às vezes também não é tão fácil, né, gente? Às vezes é meio complicado e tudo mais. Mas como que essa visualização positiva ela pode impactar nas decisões do ambiente de trabalho? Pode ser contigo agora, Dani? Pode. Pode. Eu tô aqui. Pede pra mim. O tempo todo nós estamos tomando decisões, né? Mesmo quando o Mário falou, não, eu ainda não estou preparado, eu vou adiar isso um pouco. Isso também é uma decisão, Sim. né? O tempo todo nós estamos tomando decisões. No nosso ambiente de trabalho, nós sempre... Aliás, não só no ambiente de trabalho. Em todos os ambientes em que nós nos colocamos, seja um ambiente familiar, no trabalho, no trânsito, com os amigos, no relacionamento a dois, em tudo, nós sempre esperamos o melhor desses ambientes, sempre esperamos. Hoje vai ser um dia maravilhoso, eu vou me casar com uma pessoa perfeita, eu vou ter filhos que são sempre obedientes, eu não vou pegar trânsito, todos os semáforos vão estar verdes para mim. Esse é o ideal que a gente tem em mente. Ninguém pensa, hoje vai ser um dia muito difícil. Ninguém começa o dia assim, todo mundo espera que tudo seja favorável. E ao longo do dia, tudo é sempre favorável, mesmo quando pareça que não, né? Sempre que nos sobrevém uma determinada situação, significa que é momento de viver aquela situação. Olhando só a situação por fora, parece que não. Isso é uma adversidade, é um problema, Minha mãe gosta dessa palavra, eu acho ela horrível, mas ela cabe bem. É um estrupício que colocaram no meio do caminho. Ou seja, isso veio para me atrapalhar de alguma forma. Só que na Seichonoye nós aprendemos que o tempo todo está vindo até nós aquilo que anteriormente nós criamos na mente, né? Ou seja, nós criamos uma determinada... nós plantamos uma determinada semente no solo fértil chamado mente, e no momento adequado essa semente vai mostrar-se como fruto, como flor, como árvore na nossa vida cotidiana.
Essa árvore, às vezes, aparece como forma de aprendizado. Às vezes, a gente tem que passar por situações na vida cotidiana que vão nos fazer subir um degrau em termos de maturidade, em termos de conhecimento, em termos de convivência. Então, se todas as vezes que algo nos sobrevier e não for muito agradável, nós optarmos por reclamar, por xingar, por maldizer, nós estamos naturalmente, talvez, aprendendo também com a situação, mas nós estamos subindo esse degrau tropeçando, sendo que nós podemos subir elegantemente esse degrau. Então, o que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina é que o tempo todo nós também podemos escolher, isso me sobreveio, isso aconteceu para mim, para que eu realmente pudesse observar a mim, observar o ambiente e fazer dele o melhor meio de subir o degrau da vida. E aí, quando nós temos esse tipo de conduta, nós passamos como que eu vou dizer, a desenvolver com maior facilidade essa capacidade de reconhecer em nós os recursos que nós temos e também, já que hoje nós estamos falando disso, desenvolvemos a capacidade de tomar decisão. Quando o PH, Pedro Henrique, quando o PH divulgou esse livro, Todos Podem Ter Sucesso, uma das coisas que eu tenho muita vontade de falar é que o autor desse livro, Katsumi Tokuhisa, que era também um preletor da Seiichi Noye, antes de se tornar Seiichi Noye, ele era médico ginecologista. E ele foi um médico que atuou durante a guerra. Ele teve que trabalhar como médico durante a guerra. E aí ele disse, tem um determinado trecho aqui do livro, que ele fala que teve um período em que ele estava fora do Japão, ele é japonês, tá, gente? Mas durante a guerra ele teve que ir um período para a Manchúria. Isso. E quando ele estava lá, o Japão perdeu a guerra. Então, imagina, ele já estava numa situação crítica por estar na guerra. E ele fala, só quem viveu uma guerra sabe o que é viver a guerra, né? O tempo todo tem que tomar decisões, porque a vida está sempre em risco o tempo todo. E aí ele falou, não bastasse eu estar no meio de uma guerra, eu não estava no meu país. E aí ele disse, foi nessa hora que eu me dei conta o quanto a minha conduta e pequenas decisões impactavam no resultado que eu tinha. Então, essas situações que aparecem adversas, né, que nos dão a oportunidade, posso reclamar, eu posso elogiar, posso ver o aspecto positivo, ou posso ver o aspecto negativo, são oportunidades que a vida está dando para nós, justamente para nós desenvolvermos a capacidade da tomada de decisão. O tempo todo, você pode agradecer ou pode reclamar. O tempo todo, para tudo, gente. Quando faz frio, tem gente que vira e fala, ai, não acredito, que frio. E tem pessoas que olham e falam, ai, como é que bom delícia, quando faz frio. o frio, né? Ou então tá sol. Nossa, com esse sol, de novo esse sol. E tem pessoas que olham e falam, puxa, como é bom quando o dia fica iluminado. É o mesmo dia, é o mesmo sol, é o mesmo frio. Mas tem pessoas que falam, não, eu vou tender para o positivo ou vou tender para o negativo, e tudo é oportunidade. Exatamente. Né? Tudo é o topete sendo agarrado aí. E aí, quando o professor fala disso, é tão interessante, porque o PH falou das normas fundamentais, que são 8, e essa é a 5ª norma fundamental. Ver sempre as partes positivas das pessoas, das coisas e dos fatos. Podia ter parado por aí, mas o Sagrado Mestre ele fala, não, peraí que eu vou ser um pouco redundante, porque há quem não entenda. E aí ele continua dizendo, e nunca suas partes negativas. Ou seja, tem situações que são adversas? Tem, mas toda situação adversa tem algo maravilhoso, valioso, que pode ser extraído dali, mesmo que seja apenas a experiência. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, assim, né? Nem sabia se eu posso estar falando aqui, né? Pode. Mas vamos lá. Tem uma frase que é muito interessante, que ela fala assim, nada na vida é em vão. Se não é bênção, é lição. Que eu acho que cabe muito bem no que você colocou agora, Dani. Porque da gente pensar, né? Às vezes aparece alguma coisa na vida que não é bacana, né? Aparece uma situação e tudo mais. Mas a gente pensar de uma forma diferente, de não daquilo ser uma coisa ruim, mas talvez de ensinar, talvez como não fazer ou como ultrapassar aquilo, né? Eu me lembrei, um dos primeiros trabalhos que eu tive quando eu vim morar no Brasil,
e trabalhei nessa empresa por 6, 7 anos, mas foi muito marcante para mim o primeiro dia de trabalho e alguns anos seguintes, né? Porque eu comecei na empresa em dezembro, justo no dia da festa de final de ano. Nossa, que Começou bem, hein? delícia! Isso olha, Não, fala o número da loteria agora. E aí o responsável de recursos humanos falou, bom, você já foi contratado, então se você quiser vir hoje, e se vou te apresentar para os teus colegas, só que o teu chefe hoje ele não está, ele vai vir para a festa. Então, se você permanecer, se for na festa, eu vou te apresentar na festa. Claro, né? Não conhecia quase ninguém, mas vou conhecer os colegas e depois vou ficar para a festa. E quando me apresentaram o meu chefe, isso foi lá no Rio Grande do Sul, ele era uma pessoa muito grosseira, né? Palavrões era algo assim comum. Corriqueiro. Né? Corriqueiro. E ofendia os seus comandados diariamente. Hoje seria assim, né? Assédio moral. Assédio moral do mais alto grau. E quando me apresentaram, ele me mostrou, e ele carregava, ele me mostrou mesmo, ele sempre usava bota, ele sempre andava com uma adaga na bota, né? E ele, para se defender e para ameaçar algumas pessoas. Meu Deus, Meu Deus, ele era uma hoje- pessoa muito, assim, amável, Muito né? amável. E Nossa. ele chegava... Meigo e dócil. Meio que Deus, ele chegava todos os dias e não cumprimentava absolutamente ninguém. Né? Assim que ele ia abrindo a porta do escritório dele, ele já chamava fulano e o fulano já ia todo se tremendo, né? E era uma ofensa em cima de ofensa. Eu estava conhecendo a Seichonoye naquela época, né? Demorei um pouquinho a tomar uma decisão. Qual decisão? Praticar o ensinamento da Seichonoye. Chegou uma hora, mas olha, já tinha se passado um ano e claro, lógico, o ambiente era muito tóxico, as pessoas, quando ele viajava bastante, quando ele viajava a gente ficava feliz, mas quando ele estava lá presente, né, transformava o ambiente, ficava muito denso e evidentemente os erros aconteciam um atrás do outro, porque as pessoas trabalhavam com medo, muito apreensivos, enfim. Ele nunca estava satisfeito, tal. Um ano depois, né, caiu a ficha. Digo, mas eu pratico o Seichonoye, né? Então, eu não posso praticar Seichonoye exclusivamente só no dia que eu vou na associação local. Né? Não vou repetir as normas fundamentais, as partes positivas. E naquela época, toda a reunião tinha a leitura das normas fundamentais. Né? Mas depois, se eu saio de lá e nada, um ano demorou para tomar a decisão de praticar a Seichonoye. E aí, nessa questão, né, para resolver. E claro, e aí comecei a fazer a leitura da Sutra Sagrada, elogiar, agradecer. E algo que eu utilizei bastante é a visualização. Né? E o mestre Masaharu Taniguchi, ele recomenda que você visualize. Né? Então, eu sempre visualizava, eu chegando no trabalho, e logo depois ele chegava, né, cumprimentando as pessoas. Olha, foi uma prática, assim, mais 6 meses, mais ou menos assim. Mas houve um dia que se transformou, né, que foi o dia que ele chegou e ele falou assim, era uma sala ampla, onde tinha umas 7 pessoas, ele tinha a sua sala exclusiva, e quando ele entrou naquela sala, eram vários departamentos, lógico, eu trabalhava em um deles, ele falou, bom dia, bem alto. Uau. Né, e ele tinha uma voz bem, bom dia, né? Potente. E aí foi aquele silêncio por alguns minutos. Até que alguém falou, bom dia. E o outro, bom dia, bom dia. Depois daquele dia, essa pessoa se transformou. Que bonito. Sorria, perguntava, sei lá, qualquer coisa da nossa vida, porque isso não existia nesse ambiente. Né? Então, ver as partes positivas nesse processo não é somente oração. E não é transformar a pessoa. É você também identificar que a pessoa... ela tem suas virtudes. E ele tinha muito, porque uma pessoa assim, se manter-se no trabalho, claro que tem virtudes. Né? Porque se não tivesse virtudes, ele não estaria mais lá. Né? Então, ele tinha virtudes. Então, a mudança se deu... Anteriormente à mudança, eu tive que mudar a minha conduta mental em ver as partes positivas dele. Porque enquanto eu somente orava para transformar a outra pessoa, isso não acontecia. Não acontecia, é verdade.
E o respeito, né, diante das pessoas, porque assim, né, você está comentando, vai saber o que tinha por trás, né, o que a pessoa estava passando, o que ela tinha vivido. Então, todas as pessoas, né, eu tive experiências diferentes da preletora Dani, do preletor Gabriel, do Pedro Henrique, de você que está acompanhando. Mas o respeito, ele é fundamental no trabalho. A gente está falando de questões aí de ambientes de trabalho, mas em qualquer ambiente, né? E todos têm habilidades maravilhosas. A gente tem, a gente pode dar oportunidades para que as pessoas elas possam expressar o seu melhor, né? A gente pode trazer aqui um exemplo, né? Sei lá, um Fusca e um Corolla, né? São motores diferentes, um tem tração não sei o que lá, mas os dois podem atingir 100 km por hora, de maneiras diferentes, num tempo diferente, mas ele pode atingir 100 km por hora. Então, isso é muito importante dentro da convivência, né? O respeito, procurar extrair, né, o melhor de cada um e aprender na convivência. Eu vejo dessa forma, né? Temos a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas ao mesmo tempo. E no ambiente de trabalho, assim, a gente percebe que uma faz muito rápido, mas ela entrega, às vezes, né, com alguns itens a desejar. A outra demora muito e você fala, meu Deus do céu, mas ela entrega com uma qualidade. Então, uma aprende, né? Você tem que chegar a um ponto de que ela pode aprender com a outra e, claro, né, tendo sempre alguém supervisionando para direcionar que aquela pessoa ela possa extrair o melhor. Mas, para que ela possa extrair o melhor, muitas vezes aquilo precisa ser dito, né? Sim. Mas a gente também tem que ter, né, o bom senso, né, das palavras que nós vamos utilizar, da forma que nós vamos direcionar. Então, eu vejo dessa forma também, né? A gente pode sempre exteriorizar o melhor, né, da pessoa que está convivendo comigo, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar. E você tem infinitas qualidades que muitas vezes você nem sabe que você tem. Mas ele pode ser despertado, né, pela oportunidade, pelo respeito, pelo elogio, enfim, né? O outro ter, assim, tomada de decisão para auxiliar o outro a tomar decisões de melhorar. Olha, isso é bem bacana e interessante, né? No ambiente, qualquer ambiente. Bom. Tá muito bom esse papo aqui. Nossa, olha... A galera que tá assistindo, com certeza, deixa tudo anotado aí as dicas, porque o negócio tá legal Mas esse livro é fantástico. Todos podem ter sucesso. Vamos lá, para mais uma, então. Agora eu vou direcionar para a doutora Viviane, tá? Para cada, e agora eu vou passar para ela, então. Doutora, qual é a importância da gente definir metas claras antes de tomar uma decisão? Acho que a gente comentou um pouquinho, né, já aqui também sobre isso, né? Sobre o destino da nossa viagem, né? A gente comentou, né? Para onde eu quero viajar, o que eu quero fazer, a data, né, que eu quero ir. Se a gente tem todos os detalhes definidos, né, para aquele objetivo, que ele seja claro, que ele fique, por exemplo, eu preciso reservar o quê para essa viagem? Então, a gente precisa planejar, né, de forma que cada etapa ela possa ser contemplada dentro de um processo, né? Certa vez eu ouvi dizer de um amigo meu, né, que hoje ele já partiu para o plano espiritual, inclusive foi um professor na Universidade de São Paulo. Ele diz assim que meta é um sonho com dia e hora marcado, né? Ou seja, saber o que quer, como você vai conseguir e para quando, né? Quando está claro as suas metas, se torna muito mais fácil da gente decidir, né? Me lembro da época que eu participava da Associação dos Jovens. Na Seitonoye nós temos a oportunidade de desenvolver as nossas capacidades em cada faixa, né, etária da nossa vida, né? Então, tem atividades, voltadas para mulheres, que a gente tem a oportunidade de cuidar, crianças, casais e tudo mais. E, na época, certa vez me perguntaram se eu podia, né, lá com os meus 13 anos, cuidar daquela atividade para jovens no meu bairro. E eu decidi cuidar daquele trabalho porque eu sabia que ia beneficiar o maior número possível de pessoas, né? Então, eu tinha aquele sonho, aquele ideal daquela localidade, e eu decidi, naquele momento, trabalhar não por mim, mas
para o maior número possível de pessoas. Então, eu vejo dessa forma, né? Eu sabia o que eu queria, eu acreditava na minha capacidade e na ajuda incondicional que eu teria das pessoas que estavam na minha volta. Então, eu não tinha duas opções, né? De decidir sim ou não. Era sim para fazer o maior número possível de pessoas felizes. Aí, aqui na página 31 do livro, o professor ele diz assim sobre metas, né? Desistir e perder a autoconfiança de que é capaz de alcançar o objetivo. Mesmo que no meio do caminho encontre algum fracasso que o faça pensar que não poderá mais prosseguir, se não perder a convicção de que infalivelmente conseguirá atingir a meta, retornará a coragem para levantar-se novamente e avançar, né? Então... Não, é fantástico, né? Eu sou também apaixonado por esse livro. E aí, nesse trecho que você leu, tem a palavra objetivo e tem a palavra meta. Meta, sim. Então, elas se parecem, né? Propósito, objetivo, meta. Mas ela tem uma pequena diferença entre elas, né? Propósito, objetivo é aquilo que você quer se tornar, né? Um propósito de vida, por exemplo, ele nunca é algo material. Mas talvez eu necessite de algumas conquistas materiais para chegar ao objetivo, né? Então, a meta ela está mais ligada a isso. Por isso que a meta ela precisa ser quantificada, claro, ela tem que ser mensurável. Então, olha, eu quero auxiliar as pessoas enfim, a viverem num ambiente mais agradável, comodamente, ok. Então, se tratando de profissão, o que eu posso fazer? Posso ser um engenheiro civil, né? Posso ser um arquiteto, posso ser um decorador de ambientes. Então, dentro disso aí, o que eu tenho mais afinidade? Eu quero ser um engenheiro civil. Muito bem. Então, eu tenho uma meta daqui a este ano, prestar vestibular, daqui a 4 anos, me formar como engenheiro civil. A meta ela precisa ser escalonada e você precisa olhar para ela e sentir que isso é possível, né? E aí há algo fundamental que a gente teria que voltar à primeira pergunta, né? Exatamente. Que aí não vamos polemizar muito, mas sentir-se possível é sentir que você tem capacidade para isso. Sim. Não confunda conhecimento com capacidade, né? O que falta não é capacidade. O que falta, às vezes, é conhecimento, né? Então, capacidade todos nós temos. Conhecimento, se você não ler o livro, você não terá conhecimento sobre o que tem dentro do conteúdo desse livro aqui, né? Se você não fizer a faculdade e tal, você não terá conhecimento. E se o casamento, e se não é legal? Se você não se casar e não conviver a dois, você não terá esse conhecimento, essa prática, essa vivência, né? Vivência, né? De saber o que é conviver matrimonialmente. Então, eu gosto demais. Você falou muito bem, professora Viviane, uma das coisas que mais a gente aprendeu, né, nesse convívio, todos nós fomos criados dentro da organização dos jovens da Seitonoye do Brasil, é ter metas. Eu não tinha metas, né? Eu não tinha objetivo. Na verdade, era grave a coisa, né? Porque eu não tinha objetivo. Se você não tem objetivo, você não tem rumo, né? No início da página deste livro, fala assim, que você precisa ter uma visão clara, né, de futuro. E é muito legal o exemplo, a analogia que ele fala, que diz assim, não ter uma visão clara é como você tomar um táxi e o taxista pergunta onde vamos e você fala... não sei, qualquer lugar. Não sei, qualquer lugar. Onde você me aconselha? E olha, é um exemplo meio bobinho, mas é engraçado, mas ele é extremamente real. A maioria das pessoas vivem como se elas entrassem num táxi sem destino previsto, sem saber aonde querem chegar. Ele fala aqui também, trace metas elevadas e dê firmemente o passo atual. Muitas pessoas na juventude iniciam a jornada da vida levantando a bandeira de uma meta bem elevada, mas não obtêm sucesso porque acabam arriando-a no meio do caminho. Porque acabam arriando a bandeira da meta levantada, é porque quanto mais elevada a meta, mais tempo ela requer para ser alcançada e as pessoas acabam desistindo no meio da jornada. Ela planta e ela quer que ao mesmo tempo já comece a germinar. E se perde no meio do caminho por não dar o tempo, né? Também. Um curso que eu fiz de comunicação, lá estava escrito assim, um ponto de vista é a vista daquele ponto. Então, não quer dizer que o meu ponto de vista seja absoluto, exatamente. Né? Mas uma meta elevada, ele é mais fácil de ser alcançada que uma meta
que não Inspira. inspira você muito. Então, é mais fácil você desistir de uma meta pequena do que uma meta elevada. Né? Quando você tem uma meta elevada, você vai ter mais estímulo até das pessoas que estão ao seu redor. Que talvez vão chamar você de doido e tal, mas tem outros que vão falar, não, você vai em frente. É isso mesmo, você vai conseguir. Uma meta elevada, ninguém vai falar nada. E às vezes a meta Aliás, uma meta elevada pequena, requer né? muitas experiências até você chegar no final, né? Ele fala assim, porém, quando os fracassos se repetem 100 vezes, a maioria das pessoas tende a desistir pensando, não vou conseguir. Aliás, nem precisa chegar a 100 fracassos. A maioria pensa em desistir após 2 ou 3 tentativas frustradas. sim. Isso muitas vezes acontece, né? A pessoa, ela acha que aquilo não faz parte do processo de aprendizado dela. E pelo contrário, né? Senão a gente não teria a Luz e uma série de outros exemplos que a gente tem de grandes sonhadores, idealizadores que a gente tem, né, na humanidade, que foram lá, né, buscando o aprendizado e conseguiram chegar, né, até o final daquele sonho, daquela meta que era grandiosa, né? É verdade. E uma das coisas interessantes também de metas elevadas é que elas tendem a ser mais demoradas, né? Quanto mais elevada a meta, mais tempo ela leva. Quanto mais audaciosa, mais preparo ela exige. E aí tem uma das coisas que o pessoal esquece, que é o fato de que a meta sendo elevada significa que ela está distante daquilo que eu sou hoje, né? Ela está, se ela é tão elevada, se eu reconheço ela como tão elevada, significa que ela está bem fora do meu ponto comum hoje. E para alcançar essa meta elevada, eu também preciso me elevar nesse processo. Exatamente. Né? Então, por exemplo, vocês estão falando aí dos filhos, né? A Julinha vai ser médica, a Helena vai ser o quê? Enfermeira. Enfermeira, pronto, ó, dá até Vão para trabalhar juntas. Abriu o Já consultório. convivem já desde abre uma pequena. clínica, né? O pessoal já fazendo uma propaganda aí, as filhas aqui são bem criadas, né? Então, veja, para se tornar um excelente médico, não basta ter apenas o conhecimento, como disse o Mário Gabriel, né? Nós já temos a capacidade que é infinita, porque nós somos filhos de Deus, mesmo que nós não tenhamos conhecimento. A capacidade já está em nós. Ela está pronta para ser utilizada a qualquer momento. Aí a gente adquire o conhecimento. Mas nós realmente só vamos nos tornar médicos ou enfermeiros quando nós vivermos como médicos e enfermeiros. Uma das coisas, a Mário falou que só casou aos 32, porque se ele tivesse casado antes, imagina a vida da Eli, o que não teria sido. Agora é um paraíso. Agora é maravilhosa, porque ele é uma pessoa maravilhosa, enfim. Mas eu também, quando fui me habilitar para dirigir, hoje eu amo dirigir. E sei que dirijo bem. Mas eu só fui me habilitar com 29 anos de idade. Todas as minhas amigas, os meus amigos, tinham se habilitado aos 18. E aí, quando eu me habilitei, a minha mãe disse, ainda bem que você só se habilitou agora. Eu falei, mas por quê? Só porque só agora eu teria condições de comprar um carro? Não, você teria feito muita bobagem. Por quê? Porque não existia essa elevação de moral e de conduta de um condutor. Ou seja, eu teria feito barbeiragem, eu teria talvez machucado pessoas, né? E aí, isso é um ponto importante que a gente precisa entender. Então, para tudo que você for fazer, qualquer decisão que você queira tomar, qualquer ideal que você tenha na mente, qualquer meta que você estabeleça, você precisa se colocar ou se aprimorar a ponto de estar pronto para viver aquilo. Exato. Para viver aquela experiência. E saber, na verdade, para quem também está se habilitando aí de repente, olha, na autoescola você vai aprender a tirar o carro do lugar e a estacionar o carro. Mas motorista, você só vira dirigindo. Assim como médico, você só vira exercendo a medicina ou a enfermagem da mesma forma, ou comunicador, que é o caso do PH, você vai aprender as teorias. Você já tem a capacidade, mas você só vai se tornar um exímio algo quando esse algo se tornar praticável na sua vida cotidiana. E a gente tem infinitas metas, né? Meta no ambiente de trabalho. Você pode ter alguma meta, por exemplo, dentro do seu ambiente familiar. Por exemplo,
eu não quero mais ter esse tipo de convívio no meu lar. Eu vou fazer uma mudança, né? Então, em que degrau da escada eu estou aqui para chegar, né, naquele ideal que eu vejo, que eu quero alcançar? Então, se eu ainda estou no segundo degrau, quais são as ações que eu tenho que... como? Que eu tenho que tomar para passar para o terceiro, quarto, quinto degrau, até chegar no final da escada, mas ela é infinita, né? Sim. Mas a gente pode fazer essa pergunta para você que está em casa, né, assistindo agora, no trabalho, enfim, não sei onde você se encontra nesse momento, no carro. Quais são as minhas metas? Em que degrau eu estou? O que eu preciso mudar? É a minha postura mental? É eu buscar um curso, conhecimento? O que eu preciso decidir nesse momento para que eu possa chegar, né, mais alto e na concretização do meu ideal, né? Isso é muito importante, essas reflexões e tomadas de decisões para que a mudança aconteça. Senão a mudança não vai acontecer, meu amigo. Você vai continuar aí sentadinho, ouvindo, pensando, idealizando e as coisas não se concretizando na sua vida. Tomada de decisão. E talvez agora. Pensando, né? Que pena que as coisas acontecem para todo mundo, menos para mim, né? Exatamente, o coitadinho. Pelo contrário, você é filho de Deus, de capacidade infinita, como todas, né, as pessoas que estão aqui nessa mesa de grande sucesso, muitas pessoas na humanidade que alcançaram grandes posições, grande sucesso, tiveram grandes feitos para a humanidade, mas eles tomaram a decisão, tiveram metas bem claras e sabiam onde eu quero chegar, né? Como eu vou chegar, o que eu preciso fazer, o que é necessário para que aquilo aconteça na minha vida, né? E aí, as coisas, de fato, elas acontecem. E, às vezes, a gente precisa abandonar algumas coisas, como a gente disse lá no começo. Né? Gostaria que fosse dessa forma, porém, existe algumas tomadas de decisões no meio do caminho que são necessárias para que, de fato, a gente alcance aquilo almejado. Bom, vocês comentaram agora, a Dani comentou sobre essa questão de começar a dirigir só com 29 anos, né, e tudo mais. A Pedro Margarida trouxe aquela questão de, se eu tivesse 25 anos, eu faria tudo mais. Eu lembrei de uma situação, porque assim, eu comecei a faculdade em 2020, né, e eu não comecei a faculdade logo quando eu saí do ensino médio, mas a maioria dos meus amigos, sim. E aí, antes de começar a faculdade, eu ficava pensando, nossa, todos os meus amigos já estão praticamente formados e eu nem comecei a faculdade ainda. Mas é muito dessa questão da experiência, de tudo mais, porque eu fiz alguns cursos técnicos, né? Inclusive, o último que eu fiz técnico foi comunicação visual. E quando eu parti para a faculdade de jornalismo, foi, assim, a melhor coisa que eu fiz de ter feito esses cursos. Porque, assim, muita coisa que era falado, eu olhava e falava assim, nossa, mas eu já sei disso daqui, eu já ouvi isso. E aquilo era muito mais fácil para mim. E aí, compensação com os meus colegas da faculdade, né, os meus amigos de grupo e tudo mais, que você via que era muito mais difícil para eles, porque eles não tinham esse conhecimento. Então, talvez, eu me julgava e falava assim, nossa, eu não fiz a faculdade, não saí do ensino médio e fiz a faculdade. Mas talvez porque não era o momento, né? O momento agora, que agora eu concluí a faculdade ano passado e tudo mais. Então, agora sim é o momento certo, porque eu tive todos esses aprendizados e tudo mais. Então, às vezes, a gente também trazer isso, né? Porque a gente não pensa nessa questão, só pensa de, tenho que fazer, porque tá todo mundo fazendo, tenho que tomar aquela decisão, porque tá todo mundo tomando e tudo mais, né? Exatamente. Ou então, sou um fracassado porque todo mundo já foi e eu ainda E eu não, né? Eu passei por isso, PH. Né? Eu fui fazer faculdade, né? Depois que eu já estava casada, e a Júlia tinha 5 anos. Né? Mas eu tinha um sonho que eu não concretizei até então, por várias questões financeiras, separação do meu pai, né, com a minha mãe. E aí, é bem interessante que meus pais, eles sempre foram muito amigos, são muito amigos até hoje. E olha só que interessante, mas tudo eu vejo que é a prática do ensinamento da Seichonoye, né? Só trazendo alguns exemplos. A minha mãe, ele dava a pensão porque eu era de menor e eu queria fazer a faculdade. Mas a minha mãe disse, filha, o papai deixou tudo pra gente. Então, ele vai recomeçar a vida dele. Então, a gente recebe a pensão e a gente devolve para ele recomeçar. Então, naquele momento, eu não tive essa oportunidade de fazer a faculdade. Lá adiante,
né? Não foi questões financeiras que vieram a me atrapalhar para a concretização daquele ideal, mas foi a decisão e também o auxílio de pessoas próximas. Eu me lembro que o Enio falava para mim, você não vai fazer a faculdade? Eu falava, agora não dá, né? Ele, mas por que não dá? Eu falava, agora a gente tem a Julinha pequena. Eu conto muito isso. Ele falava, ué, você não tem marido, não? E aí ele falava, ou seja, para ajudar. E aí eu comecei a fazer, já tinha feito o curso técnico de rádio e TV. E aí eu fui fazer a faculdade de marketing, mas eu já estava lá 30 e poucos anos, muito novinha. E aí, mais lá adiante, ele falou, não era isso que você queria fazer, era a faculdade na Universidade de São Paulo. E aí eu fui fazer uma pós-graduação com auxílio também, né, de casa, dele e tudo mais. Mas foram muitas experiências até chegar lá. Mas por isso que eu comentei da parada. Eu tive essa parada, né? Eu tinha o sonho, mas eu não cheguei no degrau que eu queria. Mas no momento certo, né, com a tripla adequação, momento, local e pessoa, as coisas elas aconteceram de uma maneira harmoniosa. Mas eu vejo também que foi no momento certo. Né? Eu tive muitas experiências como você antes, né, na profissão, dentro do ambiente de trabalho, e quando fazia a faculdade aquilo era trivial já, eu já fazia aquilo, né? Era tão mais dinâmico e mais fácil. Então, não é a parada, né, ou as situações do entorno que faz com que você não chegue ao seu ideal. É a tomada de decisão que faz com que tudo ao redor ele esteja favorável para que você alcance, né, o seu ideal, o seu objetivo. É interessante isso. Mesmo. A professora Viviane comentou agora sobre prática, né, na Seitonei. Né? Dentro da Seitonei a gente tem muito, né? É um ensinamento que, na verdade, que tem a parte teórica, mas a gente fala muito da parte prática também, né? E aí nós temos uma prática chamada meditação Shinsokan, né? Que aí eu gostaria de saber, aí agora eu vou jogar na mesa aí, quem pegar só de primeiro. Como que a prática da meditação Shinsokan, ela pode ajudar a melhorar nesse processo decisivo, nesse processo decisório, né, nas nossas vidas? Vamos lá. Doutora Daniela, acho que ela... Tá bom. ela queria... Repasso para o... Não, brincadeira. O professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye, nos ensina a prática da meditação Shinsokan como um treinamento, tá? Ele é o treinamento para nós ouvirmos e para nós sentirmos, para nós nos lembrarmos, essa é a verdade, de todo o potencial que existe no nosso interior. Todos nós somos filhos de Deus. Acreditando em Deus ou não, estando na Seichonoye ou não, o que nós acreditamos é que essa força infinita existe dentro de todo ser humano. E essa força infinita está disponível para ser utilizada em tudo que nós vamos fazer na vida cotidiana. E a meditação Shinsokan é esse exercício que nos faz buscar dentro de nós todo esse potencial infinito. E uma das características da meditação Shinsokan é justamente fechar os olhos, assumir uma postura física e mental receptiva, tranquilizar a respiração, direcionar o pensamento para que nós possamos captar. Nós exercemos a visualização, que o preletor Mário Gabriel já falou aqui, a mentalização, a respiração controlada, e naturalmente nós vamos buscar, assim como quem abre uma mochila e busca alguma coisa que já está guardada ali dentro, nós vamos buscar todo esse potencial que existe no nosso interior, através da sabedoria, da vida, do amor, a provisão, a alegria e a harmonia. Tudo já está em nós. E aí uma das coisas que as pessoas mais falam quando começam a praticar a meditação Shinsokan é: incrível como a minha capacidade intuitiva se desenvolveu depois que eu passei a praticar a meditação Shinsokan. Na verdade, todos nós temos a capacidade intuitiva. Isso é algo inerente ao ser humano. Mas a meditação Shinsokan, esse treino da meditação Shinsokan, ela nos faz ter a facilidade de utilizar essa ferramenta. Quando eu falo treinamento, quando a gente fala treinamento é engraçado, porque as pessoas falam, mas o treinamento, né? Isso a prática já é a prática. Não, ela é mesmo o treinamento, assim como um treinamento físico. Quando, por exemplo, você vai numa academia de musculação e você treina os músculos,
Aparentemente é só uma repetição. Não, eu só venho aqui para treinar os músculos. O objetivo é treinar os músculos. Não, o treino é o meio do caminho. Por quê? Quando você tem força nos músculos, toda vez que você precisa de força, ele já está treinado. Então, a meditação Shinsokan é isso. Ela não é o ponto final, ela é o treinamento. Por isso as pessoas falam, nossa, mas eu tô com um discernimento, eu tô com... Parece que eu enxergo as coisas antes das coisas acontecerem. Não é que você vai se tornar vidente, não, tá? Não é isso. Mas é porque tá tão treinado que quando algo acontece, a pessoa fala, ah, ok, vamos resolver da seguinte forma. Porque essa intuição, ela tá ali, ó, aflorada, não é isso? Vocês concordam Sim. comigo? Falando da faculdade ainda, desculpa, né, do item pessoal de novo, mas são as experiências que você está falando de intuição. Quando eu estava passando pelo processo ali do vestibular para entrar, para fazer a pós-graduação, o número de candidatos era elevado pela quantidade de vagas. E aí eu lia bastante, lendo Comande Sua Vida com o Poder da Mente, lá fala, não existem, como se diz, não é candidatos, não existem adversários, né? Existem filhos de Deus que, como você, também estão à busca, né, de concretizar o ideal deles. Então, eu mudei minha atitude mental quando eu orava. Falava, tanto eu quanto essas pessoas, nós estamos buscando, né, manifestar o nosso Deus interior, a nossa capacidade infinita para fazer o bem. E uma dessas meditações, na semana de fazer o vestibular, me veio a intuição de ler um determinado conteúdo que no início dos meus estudos eu tinha feito, mas não me recordava muito. Fiz a leitura. No dia da prova, dias depois, exatamente aquilo que eu havia estudado foi o que caiu na redação. Recentemente, né, as nossas filhas estão fazendo também o Enem, né, Felitor? Gabriel e eu falava para a Júlia, Deus vai te inspirar, né? E aí a gente fazia a meditação, eu falei, ela, da mesma maneira que fez com a mamãe, vem o tema da prova, ela brincando comigo. Eu falei, você vai ser inspirada, filha. E nós estávamos em casa assistindo um determinado canal. Quando a gente está junto, eu, a Júlia e o Enio, a gente acaba viajando muito, a gente acaba, né, ficando lá no nosso mundinho, no quarto, lá conversando. E me deu a vontade de ligar a televisão. E a Júlia falou, não, vamos conversar. Eu falei, não, nós vamos assistir, vai que é a inspiração que você precisa. E foi interessante que estava passando lá sobre a vida, por exemplo, de Machado de Assis e tal. E a gente ficou assistindo coisas que a gente nem sabia. A Júlia, nossa, eu não sabia disso, da vida dele e tal. E o interessante é que quando ela fez a parte de redação, foi na primeira fase, né? Caiu o tema exatamente que dava para ela usar o que nós assistimos num filme anterior e aquele dia que nós assistimos juntos em família, foi o repertório utilizado para a composição da redação dela. Então, a gente bacana. é, né, constantemente inspirado. Então, a meditação, ela traz isso mesmo, né? Inspirações constantes para que a gente possa... Indo por outro lado do que vocês falaram também, é muito mais assertivo quem toma decisões com a mente equilibrada, uma postura mental equilibrada, do que você tomar alguma decisão com a sua mente abalada ou aflita. Claro que há momentos na vida que a mente talvez esteja aflita, mas se você, mesmo nesse momento, tiver oportunidade, nem que seja 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, voltar a sua mente a Deus e buscar em Deus, né, a orientação para aquela situação que tem que ser resolvida, você sempre terá muito mais chances de ter a orientação, a inspiração, a intuição, né, de tomar a decisão certa. Então, uma mente equilibrada, ela é uma mente em harmonia. Então, a meditação Shinsokan, ela é considerada na Seitonoye como uma prática fundamental. Então, fazendo referência a essa palavra fundamental, nós temos que entendê-la muito bem, na sua etimologia, como algo que não existiria Seitonoye sem meditação Shinsokan. Né? Ou o ensinamento da Seitonoye seria algo bem diferente se não tivesse a meditação Shinsokan. Talvez até superficial, né? Talvez seria até superficial, exatamente. Porque eu vejo que o grande diferencial da meditação Shinsokan em relação a outras meditações, não diminuindo as outras meditações, mas é que ela nos faz mergulhar nesse potencial infinito que existe em nós. E existem inúmeras pessoas por aí que não sabem que tem
esse manancial que tem isso tudo dentro de si. E a meditação Shinsokan, ela fala, agora você vai parar e você vai mergulhar nesse ser divino que você já é. Eu acho isso tão profundo, porque não é uma coisa, agora você vai respirar e você vai mentalizar. Não é só isso. Isso também é bacana. Mas é ela dizer, olha, você já é perfeito, porque aí onde você está já é o mundo perfeito de Deus e você nunca saiu desse lugar. Eu acho isso lindo. tão profundo, porque aí nessa hora você abre o olho e fala... Vem, mundo, que eu tô preparado, né? E é isso aí, né? E a gente está falando de decisão e eu penso que a decisão mais assertiva é aquela que vem da orientação divina. Né? O professor, ele fala, né, nos livros que não basta me apoiar somente nas experiências, no dinheiro, nas pessoas. Tudo isso também ele conta, mas para que você decida de maneira correta, sempre é melhor consultar Deus através da prática da meditação Shinsokan. E tudo né, vai se caminhar de forma harmoniosa rumo ao sucesso e à concretização do seu sonho, que é sonho de Deus, e com certeza vai beneficiar o maior número possível de pessoas, né? Com certeza. Maravilha. Nossa, gente, ó. A gente, infelizmente, porque Já o papo passou? tá muito Sério? bom. Eu gosto muito do tempo, mas gente, vai fazer um combinado, tá? Pessoal aí que tá assistindo no YouTube, comenta aí se vocês querem parte 1, parte 2, parte 3, que a gente faz um outro combinado aí, a gente marca pra gente terminar o assunto aí, porque na verdade é um assunto muito amplo, né? A gente poderia ficar aqui o dia inteiro. Na primeira pergunta já ficava o dia inteiro. Exato. Ficaria o dia inteiro aqui conversando, mas, né, infelizmente a gente tem que terminar, aí a gente faz aquele momento, né? Mas alguns recadinhos antes da gente partir para as mensagens finais, né? Então, pro pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube da Seichonoye, se inscreva, ative o sininho, né? Comente bastante, compartilhe com os amigos, né? Foi, assim, uma mesa bem legal, assim. Eu gostei bastante desses diálogos aqui, foi bem interessante, então fica aí para você encaminhar. Se você quiser participar de uma reunião da Seichonoye, você pode acessar no nosso site sni.org.br/onde encontrar. Tem nossas sedes regionais, nossas associações locais, que você pode participar de uma reunião e até conversar com um preletor, né? Quem sabe um dia você seja lá, um desses preletores que estão aqui na nossa mesa, possa até conversar contigo, tá bom? E aí, para finalizar, então, aí dessa vez eu vou começar pelas mulheres, então, tá? Pode ser? Por favor. Então, gostaria de pedir para que vocês deixassem uma mensagem final aí para os nossos telespectadores. Então, podemos começar com a senhora, preletora? Pode ser sim. Falando de tomada de decisões, eu gostaria de convidar você para embarcar numa decisão que eu tomei recentemente, inspirada no nosso vice-presidente doutrinário da Seichonoye para a América Latina, amigo nosso, professor Fernando Antônio Mendes Marques. E ele estava falando da decisão da leitura, né? E eu trouxe isso para a minha vida. Eu gostaria que você também decidisse mudar a sua maneira de ser, de agir, de pensar, através da leitura dos livros sagrados da Seichonoye e outros livros tantos maravilhosos. Então, a decisão eu leio no mínimo 20 páginas de um livro, no meu caso da Seichonoye, fora da Seichonoye também, faço vários cursos, por dia. Olha só, eu gosto de continha também, ó, 20 páginas por dia. 7 dias, vezes 20, dá 140 páginas por semana. Vocês estão contabilizando comigo, né? 140 páginas por dia, vezes 4 semanas, são 560 páginas por mês. Gente, 560 páginas por mês, vezes 12, dá 6.720 páginas por ano. Imagina você lendo, né, tendo essa oportunidade, né, de conhecer tanto, de abrir, né, o seu canal mental aí para tantas coisas boas. Livros como esse, por exemplo, Todos Podem Ter Sucesso, ele tem acho que em torno de 188 páginas, seriam 35 livros desse por ano, imagina, né? É correr pro abraço e, com certeza, transformar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor para melhor. Então, vibro muito pela sua felicidade, pela felicidade da sua família, de todas as pessoas que estão ao entorno da sua vida, para que elas sejam beneficiadas e cada vez mais felizes através de muitas decisões maravilhosas que você vai ter aí doravante na sua vida, tá bom? Seja infinitamente feliz. Muito obrigada pela oportunidade.
Vamos lá agora, professora Dani. Muito obrigado. Antes de fazer as minhas considerações, agradeço aos amigos Obrigada. por esse excelente programa. É sempre muito bom ouvi-los, né? Todos nós gostamos muito de falar, mas tá tudo certo. Bom, para você que está nos assistindo, com certeza você já teve que tomar decisões na vida. Talvez você tenha que tomar uma decisão agora e fique pensando o que deve fazer. Mas a verdade é que todos nós temos essa capacidade de tomada de decisão. Todos nós, no fundo, sabemos o que precisamos fazer, como deve ser feito, tudo isso nós sabemos. O professor Masaharu Taniguchi, no livro dos jovens, ele fala que dentro de nós existe algo chamado ideal. E esse ideal sempre nos direciona, sempre nos impulsiona, sempre vai nos colocar na direção daquilo que é bom, elevado, maravilhoso, porque o ideal que se aloja em nós é a própria voz de Deus. Quanto mais nós ouvimos essa voz de Deus, e não só ouvimos, quanto mais nós obedecemos, seguimos essa voz de Deus, mais evidente ela se torna em nós e mais clara se torna a orientação que nós recebemos. Se você não tem seguido muito essa voz intuitiva, então eu sugiro que você passe a ouvir, a sentir essa voz no seu interior e a seguir sem medo de errar. Mesmo que você tropece por ter escutado apenas metade do conselho ou não ter seguido exatamente como foi, o fato de dar vazão para essa voz do seu interior e dar sequência à orientação que ela te promove, vai fazer com que você perceba mais e mais o que deve ser feito, como deve ser feito, e a assertividade vai ser sempre maior. Mais do que isso, quero convidar você para que realmente esteja conosco. Todos nós que estamos aqui nessa mesa somos membros da Seichonoye há muitos anos. Isso significa que nós colocamos em prática e vimos bons resultados na nossa vida. Ouvir sobre a Seichonoye é maravilhoso. As palavras que a Seichonoye ensina são realmente muito boas. Mas você não imagina, caso você ainda não seja adepto da Seichonoye, praticante da Seichonoye, você não imagina o tamanho da felicidade que é colocar em prática esses ensinamentos e ver quanto eles são bons e funcionam. Eu convido você para estar conosco numas próximas oportunidades, seja numa associação local participando de uma reunião, ou mesmo de um seminário de vários dias na academia da Seichonoye. Somente aqueles que praticam sabem o quanto é bom tudo aquilo que nós estamos falando. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Que linda. Obrigado. Doutor Mário Gabriel. Muito obrigado. Eu gostaria de me dirigir àqueles que têm uma idade um pouco mais avançada, né? Não como eu, né? Um pouquinho mais avançada. Para essas pessoas em especial. As nossas decisões, elas formam pegadas, não somente na nossa vida, mas também na vida de outras pessoas também, né? Há 60 dias, mais ou menos, nós tivemos um fato marcante na nossa vida, que foi o retorno ao mundo espiritual da nossa mãe. Então, ela faleceu com 95 anos de idade. Então, quando ela tomou a decisão de vir morar no Brasil, ela tinha 60 anos de idade. Ou seja, uma vida que já foi 60 anos de idade, ainda tem mais para viver, né? Ao ponto que ela viveu mais 35 anos de idade. Mas ela teve que abdicar de muitas coisas para tomar essa decisão, né? A minha mãe, se fosse por ela teria permanecido morando no Uruguai, né? Onde todos nós somos. Mas ela fez isso para ficar mais perto dos filhos. Eu, naquela época, morava com ela, morava no Uruguai, e também porque ela achava que, reunindo a família, talvez eu teria mais oportunidades e tudo mais. Faz uns 5, 6 anos atrás, eu, numa conversa que eu estava tendo com ela, ela me olhou e falou assim: nunca desista, porque eu nunca desisti. Né? Que lindo. Nossa, e isso ficou, bate na minha cabeça desde aquele momento que ela falou. E, claro, com essa situação dela partir para o mundo espiritual, muito mais evidente, né? Então, você que tem uma idade mais avançada, não desista, né? As suas decisões, neste momento, elas podem construir um futuro, uma vida, para aqueles que ainda talvez nem nasceram ainda, né? Você olhar para o seu filho, para o seu neto, para os seus bisnetos, para outros que ainda não chegaram, o quanto as suas decisões podem marcar a vida deles e, graças a isso, eles também conseguirão marcar a vida de outras pessoas. Então, vá em frente, não desista, não fique só, né? Às vezes
a velhice, às vezes, uma etapa, às vezes, só, né? Solitário. Então, conviva. As preletoras falaram muito da Setionoye. Venha para a Setionoye, conviva com o nosso grupo de amigos que temos dentro da Setionoye e deixe marcado a sua vida, né, nessas pegadas que vão transformar a vida de outras pessoas também. Aí você sentirá um gosto divino de viver, né? Porque não há felicidade maior que você sentir-se útil e transformador na vida dos outros, né? Então, eu reforço esse convite para vir na Setionoye. Independente da idade que você tenha, você pode tomar decisões transcendentais. A doutora Viviane falou do tio, né? Com 50 anos de idade, né? Ingressou numa faculdade, abdicou de tempo, né? Deixou de lado algumas coisas, talvez, de coisas que ele fazia nesse espaço de tempo, né? Para tornar-se um advogado e transformar a vida de outras pessoas. Mas você não precisa pensar em algo tão transformador assim também, né? Mas as coisas do seu dia a dia. Tornar-se mais gentil, mais alegre, agradecer as pessoas, ser mais simpática, inspirar outras pessoas simplesmente pelo seu convívio. Assim você deixa marcado a sua existência nessa vida. E quando chegar o momento, né, que a vontade de Deus diga assim, é o momento de você passar por uma outra etapa, né, uma outra dimensão, você vai olhar para trás e vai falar assim, valeu a pena, né, todo esse tempo de existência aqui. Então, muito obrigado pela oportunidade, meus colegas também. Muito obrigado por aprender bastante. PH, né? Não chamo ele de Pedro Henrique, chamo ele de PH, né? Muito obrigado por conduzir muito harmonioso e organizadamente essa conversa aqui, esse diálogo. Eu agradeço pela oportunidade de a gente poder ter conversado aqui. Agradecer também aos nossos amigos que assistiram aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Inicie 2025 com um despertar de novas possibilidades. Adquira as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, e presenteie aqueles que você ama com a energia transformadora que este ano reserva. A cada manhã, ao virar a página, você abre portas para uma nova jornada de inspiração e crescimento. Deixe que as palavras preencham seu lar e seu local de trabalho, criando um ambiente de paz e otimismo, onde a alegria flui naturalmente. Logo ao amanhecer, as mensagens de luz e positividade tocam profundamente o seu coração, irradiando as bênçãos de Deus em todos os aspectos do seu dia. Disponíveis nos formatos de parede e de mesa, as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, oferecem mais do que palavras, elas trazem uma conexão diária com a essência divina. Por décadas, essas palavras têm sido uma força poderosa, ampliando a presença da Setionoye e impactando vidas em todo o Brasil. Vários relatos confirmam que ao expor as palavras de luz, o equilíbrio e a harmonia se tornam companheiros constantes na jornada diária. Adquira as suas Palavras de Luz 2025, preceitos diários em nossa livraria virtual, livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também pode encontrá-las em uma de nossas sedes espalhadas por todo o Brasil. Consulte o endereço mais próximo em sni.org.br/onde encontrar. Palavras de Luz 2025, preceitos diários. Um presente para transformar o seu ano e o daqueles que você mais estima. Muito obrigado!